E agora, momento da palavra, na reunião do Cordão. E nesse momento eu quero falar algo mais profundo sobre família, algo que talvez você não tenha ouvido falar, ou porque você não lê Bíblia, ou porque você nunca frequentou nenhuma denominação, nenhuma religião, e automaticamente você fica dividido em querer entender por que tanta tribulação está acontecendo nas famílias, divórcios, drogadição nos filhos, prostituição, mães solteiras, o que acontece? Por que a família está passando por essa turbulência? Né? Quantas coisas vêm acontecendo? Eu acredito que nem todas as respostas serão sanadas essa noite, mas uma luz no fim do túnel vai te ajudar a compreender, e certamente Deus hoje vai mudar a sua perspectiva sobre o significado do que realmente é uma família, segundo Jesus, segundo a rocha, aquele na qual temos que estar alicerçados. Família, como nos diz o dicionário, é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, esposa, pai, mãe, filhos, ou então um grupo de pessoas com ancestrais em comum, uma linhagem. Essa é a definição básica de família. Mas para que nós compreendamos o que Deus espera da família, como é que Ele quer que nós tenhamos uma família sólida, que consiga superar as adversidades, porque o próprio Jesus Cristo nos disse, deixou claro na sua palavra, que nesse mundo caído no qual vivemos, nós passaríamos por aflições, muitas aflições. E é justamente aí que o diabo se prevalece da ignorância, do desconhecimento, e colocam medos, colocam pesos, atam fatos, e a gente acaba ficando presos a esses fantasmas e não conseguimos dar sequência na vida. Então tudo paralisa, a família paralisa, as relações maternais ou paternais são prejudicadas, a conjugalidade vai se inviabilizando, a apostasia, a frieza da fé, e as pessoas começam a sentir comichão nos ouvidos, buscando outras culturas doutrinárias para tentar se alimentar de um evangelho que ela desconhece existir. E está bem às nossas mãos, está bem ao nosso alcance, através das Sagradas Escrituras. Eu quero ler uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas mesmas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Eu queria até ilustrar esse versículo, esses poucos versículos aqui de Mateus 7, que recentemente eu e minha esposa estivemos na terra natal dela, que é a cidade de Rio Grande, na Praia do Cassino, mais especificamente, caminhando pela orla, vimos um hotel soterrado de muitos anos. Um empresário riquíssimo resolveu na década de 50 começar a construir, e no entanto aquela construção se inviabilizou. Ele não teve a prudência de conversar com a comunidade local, os pescadores, porque talvez julgasse pelo seu pouco intelecto, se estribou na própria riqueza, no conhecimento, quem sabe como engenheiro, e não se deu conta do óbvio, que uma casa próxima ao mar, construída na areia, além de não ter estrutura suficiente para sustentar, estaria sujeita aos ventos, tanto que hoje quase não existe mais aquela estrutura. Se você procurar no Google depois, só botar lá hotel soterrado no cassino, você vai ver há uma década atrás a estrutura ainda de pé. Mas depois, meus irmãos, hoje, ano 2020, muito pouco se consegue enxergar, muito pouco. E assim é a insensatez da pessoa que constrói. Quando você, seja aonde for a estrutura espiritual na qual você está sedimentado, se não for em Jesus Cristo, Ele representa a rocha. Não adianta você buscar outras espiritualidades. Ou até mesmo moral, você pode ter uma moral própria, um código moral, um código ético pessoal. Mas se esse código não tiver pautado, não tiver nivelado, aprumado com a pedra de esquina que é Jesus Cristo, Ele é a referência para tudo nesse planeta,
você também é um homem insensato, uma mulher insensata. Então nós aprendemos com Cristo que o começo de uma vida espiritual com Deus, para que a nossa família seja abençoada, esta família tem que ser edificada sobre a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você tem que se tornar uma pessoa religiosa, entenda isso. Você edificar uma pessoa através da palavra e ela entender e praticar isso, não necessariamente ela tem que frequentar uma instituição denominacional cristã. Agora é bom que nós congreguemos, é nesse congregar que a gente vai aprendendo, é nesse encontro que a gente vai fortalecendo a nossa fé, porque a fé é algo que tu não enxerga, é algo que tu não alcança, mas a partir do momento que você põe fé, eu vou abrir meu coração para essa verdade, ainda que eu não a compreenda, eu vou abrir meu coração para essa palavra, ainda que eu não tenha muito entendimento do que ela é, mas Deus diz que é assim que tem que ser, eu vou obedecer. Tão somente pela obediência você começa a colher frutos. Josué, aquele que deu sequência ao trabalho de Moisés, no capítulo 24, versículos 14 e 15, ele estava furioso quando ele escreveu esse versículo, irmãos, vocês vão entender por quê. Agora pois, vocês aí, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade, não com falsidade, com hipocrisia, e deitai fora aqueles deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi apenas ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses, os mesmos que os vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vocês escolhem os deuses que vocês querem servir. Porém, eu, Josué dizendo, que tive experiência com esse Deus, vi esse Deus abrir mar vermelho, vi esse Deus derrubar muralha, eu vi tantas coisas com esse Deus que ressuscitou mortos, esse Deus que curou enfermos, esse Deus eu quero servir. Não apenas eu e a minha família, minha casa, serviremos a esse Deus, serviremos ao Senhor. Aqui Josué fala claramente, irmãos, que sedimentar a tua vida sobre a rocha nada mais é de que servir a Deus. E como é que eu posso servir a Deus se eu não conheço a palavra, não frequento lugar evangélico, lugar católico? Eu sou um à toa, nem religião eu tenho. Mano, a forma de você servir a Deus é amando Deus no próximo. Quando eu faço bem à minha esposa, quando eu faço bem ao meu marido, aos meus filhos, aos meus pais, honrando eles. Às vezes os pais não têm aquela compreensão, são pessoas difíceis, pais inconversíveis, cujo coração está empedrado. Honre-os sendo melhor do que eles naquilo que você é e faz hoje, com seus filhos, com a sua família, com a sua continuidade da sua linhagem. Então Deus, quando Ele começa a se revelar e se derramar para nós, Ele quer que nós comecemos a viver esse Evangelho na família. Porque o Brasil, particularmente como uma cultura ocidental, ela tem um critério, uma tradição totalmente insensata. Se você parar para analisar friamente, agora aqui eu quero me despojar de qualquer conceito religioso. Eu fiz algumas anotações aqui de uma profunda reflexão que me trouxe hoje o modelo da família tradicional. Tem gente que vai sentir, aia comigo, o que esse homem está falando? Isso é heresia. Eu vou prestar conta com Deus do que eu estou dizendo. Preste conta com a sua consciência daquilo que eu vou falar essa noite. Porque eu sei que eu estou pregando para cristãos, eu sei que eu estou pregando para várias pessoas das mais matizes religiosas, e até para pessoas que nem creem nesse Deus que eu estou falando. Mas você vai se enxergar agora naquilo que eu vou falar aqui. Por muitas gerações cultivou-se esse modelo. A esposa subserviente, vai vendo como é que a família tradicional brasileira é aquela esposa subserviente, amargurada, triste, aquele marido adúltero, mas que supra as necessidades do lar, paga as contas, paga as escolas dos filhos, cumpre todas as suas funções como marido, não deixa faltar nada. A esposa solícita, submissa, finge não saber que é traída, para não brigar, não arrumar confusão. E os filhos, sabendo que aquela união, aquela conjugalidade é mantida só como uma aparência, apenas pelo compromisso com a criação e formação desses filhos. Sempre tudo com muita hipocrisia. Este é um modelo que já está caducado, esgotado. Jesus está querendo justamente transformar esse modelo. Não obstante, por causa disso, irmãos, mães solteiras, muita coisa aconteceu
Eu estou com 55 anos, vi muita coisa acontecer, a começar pela minha família. E as pessoas não estão atentas que o inimigo das nossas almas, ele tende a manter esse ciclo, porque time que está ganhando não se mexe. E ele está ganhando almas para o seu juízo condenado. Ele que já é um derrotado, ele quer levar almas para o abismo, justamente mantendo essa reflexão, mantendo esse conceito, mantendo esse padrão de família, que isso é abominação aos olhos de Deus. Porque sem fé e sem santidade é impossível agradar a Deus. E aí a gente encontra a religião. E aí você chega na religião, procura o livro Bíblia e começa a querer se inspirar em personagens bíblicos lá do Antigo Testamento. E aí você começa a mergulhar, por exemplo, na família tradicional de Abraão, cuja esposa oficial era Sara, só que ela era estéril. E Sara permitiu, concedeu que Abraão desse um jeitinho e tivesse conjugalidade com a egípcia Agar, e foi fugindo do projeto de Deus, que na verdade era manter a conjugalidade somente com Sara, porque ele ia, obviamente, dar o filho da promessa que era Isaac, mas ele não conseguiu se manter. Ele cedeu aos caprichos da circunstância. Dos patriarcas, todos que existiram, somente Isaac e Rebeca foram monogâmicos, irmãos. Entenda, olha o modelo de família tradicional. A família de Jacó, duas mulheres, Lia, Raquel, mais bonitinha, a Lia mais experiente, que deu mais filho para ele, as suas servas Bila e Zilpa. Essa era a família tradicional de Jacó. Não vou falar nem da relação do Esaú e de Jacó, que como irmãos quase se mataram. Família de Davi, 8 esposas. O Davi, coração segundo Deus, casou com a Mical, depois separaram por circunstâncias do próprio pai Saul. A história é longa, não posso entrar em detalhes aqui, porque o tempo não me permite. Eu quero só dar um ampassã para você entender. Adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela na linha de frente de combate, Urias. Casou-se com ela, gerou filhos que se mataram entre si. Calamidade total também. Oséias casou com a prostituta Gomer. Olha, modelo tradicional de família. Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um amém? Está difícil, né, irmão? É difícil. Aleluia. Mas e Jesus, irmãos? Quando chega Jesus, ele relativiza tudo aquilo que a tradição fala como família. Quando tentaram prendê-lo, pensando que ele estava louco. A família de Jesus pensou: esse cara está doido, ele só quer saber de pregar o evangelho, nem come mais. Só quer saber falar de Jesus. Mas ele falava dele sem falar o nome dele, ele falava da palavra, ele era o verbo encarnado. Jesus não falava de Jesus, Jesus falava do amor do Pai. Ele só vinha cumprir em obediência que o Pai mandou. Olha que tremendo. Está escrito. Evangelho de Marcos, na tua Bíblia está escrito, pode procurar. Capítulo 3, versículos 20 e 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali com uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Não dava tempo, irmão. Ele estava tão focado em falar da salvação, da vida eterna, que não tinha tempo de comer. Quando seus familiares, família coisa abençoada, ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. Jesus pirou, não come mais, só quer saber de pregar. Aí olha o desfecho que algumas teologias sistematizadas pregam para você, e você não entende o contexto. Lucas 8, 19 e 21, também está em Mateus 12, 46 e 50. Os textos se repetem porque são testificados para saber que realmente aquilo é verdade. A mãe e os irmãos de Jesus, ou seja, a irmã Maria e os irmãos de Jesus, foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem te ver. E Jesus respondeu: a minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Aí depois ele foi para a cruz, irmãos. Jesus na cruz falou para Maria, a que gerou ele: mulher, eis aí teu filho. Falando para João, que não era filho consanguíneo dela, era aquele que a gente chamou de irmão em Cristo. Ele pedia assim: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Apesar de não ser filho dela, ou seja, a família de Jesus é aquela que se encontra em torno do amor de Deus. Por que a gente fala que a gente é irmão em Cristo? Porque o consanguíneo que a gente passa a ter quando nos entregamos para Jesus é justamente o sangue de Jesus. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que há amigos mais chegados do que irmãos, né?
Alguns adágios que os antigos dizem, às vezes os estranhos são melhores do que os parentes. É verdade. Não é bíblico, mas é um evangelho. É sabedoria popular, mas que tem a ver com o evangelho. Por quê? Porque Deus quer que nós nos tornemos família no amor de Cristo, não apenas na consanguinidade. Aí nós ficaríamos restritos como família e não seríamos nunca igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas elas prevalecem contra a família. Quando essa família não está alicerçada na rocha, quando ela está alicerçada na areia, ela não consegue se filiar. Aí você não consegue se afirmar, porque daí você fica servindo a outros deuses e não consegue entender que só Jesus pode salvar, que só Jesus pode curar, que só Jesus pode libertar, que só Jesus é suficiente, Senhor e Salvador da tua vida. Isso soa como religiosidade, porque atualmente já está cauterizado por informações distorcidas de pessoas que não entenderam o propósito para qual Jesus veio à Terra. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e ainda tenha a vida eterna. Quando eu comecei a ler isso aqui, meu irmão, eu viajei muito mais profundo, porque eu vim entender que a minha irmã e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra, quer dizer então que a relação maternal, a relação de irmão, você pode ter com pessoas que você nunca viu. Essa semana mesmo eu visitei parentes da Denise e parecia que eu os conhecia há anos. Uma afinidade espiritual, ainda que não tivessem consciência dessa verdade, eu senti um amor incondicional por cada um deles, porque meu coração já está aberto para isso. É isso que você precisa fazer, para que você possa amar a sua família genética, pai, mãe, irmãos, filho, esposa. Você tem que abrir o coração para servir. Quando você estiver disposto a servir, não dentro de uma igreja, não dentro de um templo, mas você sendo igreja, servindo os teus, começando pela tua casa, porque aqueles que não cuidam primeiro dos seus, da sua própria casa, é pior que o incauto, é pior que o ímpio, é pior que o incrédulo, e tem negado a fé. E é nessa direção, irmãos, que eu tenho algo para falar aqui nesses poucos minutos que me restam. A gente é verdadeiramente o que se é quando estamos na nossa casa. Você pode ter uma família, levar toda a tua família para a igreja bonitinho, penteado, aquelas mais conservadoras, a irmãzinha com a saia lá embaixo, com o terno, os mais liberais com a sua roupinha discreta, mas está todo mundo na igreja aí, mano, tudo bem, todo mundo junto, todo mundo curtindo, mas sai dali, seja qual for a direção que você professa em fé, a tua vida em casa não muda. Eu convivi 9 anos e meio dentro de um sistema religioso que eu vi pessoas aparentemente usadas por Deus ali dentro, mas com as suas vidas em família destruída. Pessoas que chegavam para mim, irmão Jairo, eu vejo graça de Deus na tua vida, olha pelo meu filho, ele não quer largar as drogas, eu quero trazê-lo para cá, mas ele não quer saber de vir aqui, ele não quer saber de Jesus. E as pessoas ficavam linkando uma coisa à outra, quando na verdade Jesus não está linkado. Lá tem que ser uma consequência do Jesus que já fez morada aqui. O prazer que eu tenho em visitar irmãos hoje em determinadas congregações, denominações, é o fato de este Deus já ter sido sedimentado aqui, mas foi no secreto, foi na intimidade do quarto, como está lá em Mateus 6. Eu entrei, fechei a porta, falei com ele, ele ouviu e me atendeu, me perdoou, me limpou, me lavou, me purificou. Dos teus pecados, Jairo Leandro, não me lembro mais. A partir dali começou a minha caminhada com Cristo. Até então eu era uma pessoa oprimida, que vivia de religião em religião. Conheci quase todas, irmãos, todas as religiões ocidentais que você conhece aqui. Eu particularmente sempre fui muito passional e não encontrava Jesus em nenhuma delas, porque eu estava construindo a casa na areia, não estava construindo a casa na rocha. A casa na rocha, ela tem edificação perpétua, permanente. Então a gente só é conhecido por nós mesmos, a gente se conhece na intimidade do lar. É justamente aonde nós devemos levar Deus para a nossa casa. É aqui que nós temos que trazer, na intimidade. Não adianta você querer levar a tua família para a casa de Deus, se você não trouxer primeiro Deus para casa, para a tua família. É isso que começa, aí que começa a reconstrução do teu lar. A partir dessa atitude, a nossa natureza começa a ser alterada. Ou então a gente continua hipócrita, reunindo-se na casa do Senhor toda missa de domingo ou culto, porque não vai mudar nada. Você vai lá, aparentemente sai igual como entrou, porque não houve transformação, não houve mudança de mente, a palavra não produziu fruto, porque ela não foi plantada em terra fértil, ela não foi preparada através do Evangelho, através de encontros como esse. O teu coração não foi aberto, não foi preparado para que você pudesse receber essa semente em tempo oportuno acabar germinando e frutificando. Então precisamos, irmão, entender, precisamos ser homens e mulheres de Deus, especialmente com aqueles que você mais convive. Eu, antes de ser pastor de muitos aqui, eu sou pastor da minha esposa.
Eu aprendi que pastorear Denise não é ser mais do que ela, mas é justamente servindo ela, amando ela, respeitando ela, para eu poder entender que se eu não abrir mão dos meus projetos pessoais para enaltecer os dela, não vai ter sentido os meus se junto dela eu não conseguir desenvolver. É justamente nesse propósito que você vai amadurecendo a tua relação com o teu marido, com os teus filhos, e as coisas vão ficando mais leves, vão ficando muito mais gostosas de serem vividas. Você vai se abrindo. Você precisa entender que a igreja, irmão, ela nada mais é do que uma consequência daquilo que você construiu na tua família. Temos aqui hoje várias professoras presentes aqui nessa sala, nessa reunião do cordão, e é retórica. Eu ouvi o que elas se desabafam para mim, que elas quase têm que substituir o papel da mãe ou do pai na escola, porque a família está carente dessa verdade. Ela está cheia de religião, cheia de dogmas, mas esses dogmas, essa religião ou essa religiosidade não alteram em nada. Elas levam para a sociedade aquilo que elas são nos lares, e aí instala-se o caos que o mundo está justamente vivendo hoje. Então, para que você compreenda que essa sociedade nada mais é do que um espelho daquilo que acontece nos lares, você vai aprender a ser grato por tudo. Quando você se der conta que muitos não têm o que você tem hoje, o que você desfruta hoje, é a partir desse mínimo que Deus começa a multiplicar as tuas bênçãos. Seja grato por tudo. Agradeça a tua mulher, ainda que ela possa ser uma mulher rixosa. Agradeça o teu marido, ainda que ele não seja aquela bênção que você esperou. Pode não ser o príncipe encantado, pode ser um sapo, mas Deus transforma. Agradeça. Essa gratidão vai transformando, vai constrangendo, porque o amor de Deus constrange. O amor de Deus faz com que nós transformemos a nossa maneira de ser. Eu não queria casar com uma loirinha de olho azul, a bênção que Deus me deu. E eu sou apaixonado por essa mulher. Desde o dia que Deus me mostrou, eis aí aquela que eu coloquei no teu lado para caminhar até o fim dos teus dias. Glorificado seja o nome do Senhor. Você vai começar a amadurecer, meu irmão e minha irmã que me escuta hoje. Você vai começar a entender que o que você pratica na sua família vai ser consequência lá fora. Então você vai começar a melhorar como família. Você que é servo de Deus, serva de Deus, que tem um chamado pastoral para pregar, você vai entender que se você não primeiro pregar para os seus e viver o que você prega com os seus, não tem sentido a sua hipocrisia teológica, querer convencer os outros daquilo que você tem como verdade, quando na verdade é apenas uma máscara, é apenas uma retórica, é apenas um texto, mas não é verdade. A gratidão é o primeiro passo para que você possa viver isso. Ter paciência, pedir a Deus essa paciência, procurar ter uma estabilidade emocional, pedir para que Deus gere em ti uma mudança de mente, o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas, para que você possa ter paz, para que você possa encontrar equilíbrio no meio da guerra. Isso só o Espírito Santo que dá, mas essa busca tem que acontecer antes. Se você não buscar acontecer isso, você não vai conseguir viver os planos, os projetos de Deus para a tua família. Então aproveite esse momento nas pequenas coisas que você vive com os teus. Ainda que esteja tudo uma turbulência, a vida financeira não está legal, é uma série de dívidas, mas aquele pãozinho com margarina de manhã, glorifica a Deus por isso. Inclina a tua cabeça na hora que você estiver comendo aquilo e lembre-se que muitos lá fora não estão comendo nem isso. Estão comendo lixo, como eu cansei de ver ali em São Paulo, na Cracolândia, próximo onde eu morei. Quando você perceber que você tem uma esposa, ainda que ela não seja aquela perfeição que você esperava, quantas pessoas estão sozinhas hoje, totalmente abandonadas, jogadas ao léu, não conseguem criar suas famílias, estruturar projetos pessoais, a vida fica paralisada e pensam que são felizes quando elas vivem justamente nessa loucura do mundo que Satanás apresenta como pratos, como oportunidades, carnaval, bababá, e as pessoas vão vivendo de engodo em engodo, de mentira em mentira. Mas quando você começa a gerar esperança nesse grupo que você chama de família, começa a criar, gerar memórias. Meu pai partiu, vai fazer agora 1 ano. O que mais vem na minha mente são as memórias que ele me deixou. Quando você perceber que você está sozinho na tua vida, os anos vão passar, o que vai ficar são memórias. Se você entender hoje, você pegar o Evangelho, eu falo para pastores, profundos conhecedores da teologia, muito mais do que eu. A síntese do Evangelho, se você parar para analisar, é um memorial, é a ceia, que daqui a pouquinho mais a gente vai estar fazendo hoje, depois da reunião, a Santa Ceia do Senhor, para os irmãos que estão aqui. Por quê? Porque é em memória dele que nós fazemos isso. É um memorial, é para trazer a memória. As memórias são as coisas mais importantes que se carregam, porque é a única coisa que vai se carregar no coração depois que aqueles que partem. Quando você partir, deixe memórias boas no coração daqueles que ficam. Coisas simples, no dia a dia, arrumar uma cama, ou servir uma mesa de café.
Os detalhes que hoje são imperceptíveis, amanhã podem fazer diferença, são sementes que estão sendo lançadas hoje e amanhã frutificarão. Você precisa entender que ser família é um dia a dia, trabalhando em cima disso. Eu falei para Deus que o dia que Ele me desse a minha esposa, eu esperaria acontecer isso. Foram muitos meses de luta, de choro ali em São Paulo, até Ele falar comigo e dizer: eis aí a tua esposa, eis aí a tua varoa, que eu coloquei para caminhar do teu lado. Eu vim orando, pedindo, mas de forma errada, porque eu rezava o Pai Nosso, mas pedia segundo a minha vontade. Ou seja, o Pai Nosso fala: seja feita a tua vontade, né? Essa é a reza, esse é o mantra, esse é o texto. Mas no meu coração: ô Senhor, dá a minha vontade. Eu quero a minha vontade, não é a tua. Senhor, eu vou te ensinar como é que eu quero. É mais ou menos assim: senta aqui, eu vou conversar contigo. Era aquela presunção, aquela arrogância, aquela soberba de querer tentar ensinar Deus a ser Deus. É como se Ele se inclinasse do trono e visse a sinceridade do meu coração e dissesse assim: tu não sabe nada, inocente. Não estou falando do irmão Salvador, cujo sobrenome é esse. Não sabe nada. E nós vamos aprendendo com Deus a cada dia mais, e vamos descobrindo que nós não sabemos nada, mas estamos aprendendo a cada dia com Deus. Efésios 5, versículos 25, 28 e 31. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Família é um novo grupo que sai daquela maternidade, daquela paternidade, para viver uma nova fase. Como é que eu faço isso, irmão Jair? Me falta instrução, me falta sabedoria. Medite na palavra. A palavra, ela tem poder para te ensinar. É um manual de instruções. Olha o que fala Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói, o mente se estabelece e se consolida. Ou seja, a sabedoria é dom de Deus. Deus te coloca tudo pronto na mão. Depois tu pede que Ele te dê inteligência para gerir, para administrar aquilo que Ele já deu, para que você mantenha as coisas que Ele te deu, de acordo com as suas limitações. Você não pode fazer mais além da força do teu braço, então faça na força do braço dele. Mas para isso acontecer é necessário permitirmos que se manifeste em nós o fruto do Espírito Santo. Este é o segredo através do qual, se você abrir teu coração essa noite, você nunca mais vai entender, interpretar família no conceito que você tinha até hoje. Veja o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que gera inteligência emocional. Quando você encontra, é aquela paciência: Senhor, me dá mais 5 minutinhos, Senhor, não deixa eu explodir, Deus, me dá paciência. Oh Deus, que vontade de esganipar ela. Esganipar é um termo gaúcho. Oh Senhor, que vontade de esganipar ele. Não, Senhor, me dá paz, porque eu sei que não é ela. É a falta de inteligência nela, a sabedoria divina nela. Você vai moldando a tua consciência de acordo com aquela situação. Isso é um treinamento, irmãos, não é do dia para a noite. Mas o Espírito Santo vai te dando paciência para poder entender isso. Então vem a afronta, vem a perseguição, o choque, o embate conjugal. O primeiro passo é perdoar. Não vá para o leito com seu cônjuge brigado, discutindo. Não permita que isso avance, que aquilo crie ninho de Satanás na sua mente. Não permita que o sol se ponha sobre a ira, como fala lá em Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, pecar é permitir que isso evolua para algo maior. Vontade de matar essa pessoa, vontade de sair fora, já vou me divorciar. E você começa a fazer relações que daqui a pouquinho deixam de ser apenas ideias, pensamentos, mas são dados inflamados que o maligno coloca no seu psique, no seu inconsciente. E você, quando vê, não encontrando equilíbrio, não encontrando harmonia, vai se aconselhando com pessoas que não têm a instrução do Evangelho, e Maria vai com as outras, ou seja, vai para o abismo, cegos guiando cegos. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E encerrando, eu leio Colossenses 3, 23 e 24. Prestem muita atenção nesse versículo. Tudo, absolutamente tudo que vocês fizerem para sua família, seu filho, seus maridos,
sua mãe, seu pai, seus irmãos, aquele parente mais casca de ferida. Tudo que você fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, família. É a Jesus Cristo que vocês estão servindo quando vocês amam a sua família. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para este dia 5 de fevereiro de 2020, a nossa reunião do cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo estejam sendo derramadas sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do cordão. Espírito Santo, eu quero te ouvir. Orienta os meus passos, opera em mim. Provar do teu fruto, conhecer teus dons, na tua fonte, sacia o meu coração. Sopra teu Espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte, sacia o meu coração. Sopra teu Espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu
clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor. É o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor. É o meu clamor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu Consolador. Glórias sejam dadas a Deus. Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe e edifique as vossas vidas em nome de Jesus. Graça e paz.